Bem-vindos a uma jornada extraordinária além dos limites da nossa atmosfera, onde as leis da física se manifestam de maneiras que desafiam nossa intuição cotidiana, e onde a escala de tudo é tão vasta que nossa mente mal consegue compreender. O espaço sideral, esse oceano cósmico infinito que envolve nosso pequeno planeta azul, é um reino de extremos incompreensíveis. Beleza sublime e mistérios profundos que continuam a fascinar a humanidade desde que nossos ancestrais primeiro olharam para o céu noturno com admiração. Vamos começar nossa exploração com algo que pode surpreender muitos. O espaço não está completamente vazio. Embora seja o vácuo mais perfeito que podemos imaginar, o espaço interestelar contém aproximadamente um átomo por centímetro cúbico. Isso pode parecer absolutamente nada comparado à atmosfera terrestre, que contém cerca de 25 quintilhões de moléculas no mesmo volume, mas significa que o espaço está povoado por matéria, apenas incrivelmente rarefeita. Esses átomos solitários vagam pelo cosmos, ocasionalmente colidindo uns com os outros em encontros que podem estar separados por milhares de anos. O conceito de onde exatamente o espaço começa é mais arbitrário do que você poderia pensar. A linha de Kármán, situada a 100 quilômetros acima do nível do mar, é internacionalmente reconhecida como a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Nesta altitude, a atmosfera torna-se tão rarefeita que uma aeronave teria que viajar mais rápido que a velocidade orbital para obter sustentação aerodinâmica suficiente. É o ponto onde o voo aeronáutico termina e o voo espacial começa. Embora não haja uma parede invisível ou mudança súbita perceptível, apenas uma transição gradual. Uma das características mais contraintuitivas do espaço é a temperatura, ou melhor, a falta de uma temperatura significativa. No vácuo do espaço, longe de qualquer estrela, a temperatura é de aproximadamente menos 270 graus Celsius, apenas alguns graus acima do zero absoluto. No entanto, ao Sol direto, sem atmosfera para filtrar a radiação, objetos podem aquecer a centenas de graus. Astronautas na Estação Espacial Internacional experimentam essa dicotomia extrema, com o lado de seus trajes voltado para o Sol aquecendo dramaticamente enquanto o lado na sombra esfria rapidamente. É por isso que trajes espaciais modernos requerem sistemas sofisticados de controle térmico. A ausência de som no espaço é outra característica definidora. Som requer um meio para viajar, moléculas de ar ou água que possam vibrar e transmitir ondas sonoras. No vácuo do espaço não há moléculas suficientes para transportar som. Aquelas explosões espetaculares que vemos em filmes de ficção científica seriam completamente silenciosas na realidade. A vastidão do cosmos conduz seus dramas cósmicos em silêncio absoluto. Uma dança muda de matéria e energia se desenrolando através de bilhões de anos. Nosso Sol, a estrela que torna a vida na Terra possível, é uma fornalha nuclear de proporções inimagináveis. A cada segundo, o Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio através de fusão nuclear. Esse processo libera uma quantidade de energia equivalente a centenas de bilhões de bombas nucleares. A energia gerada no núcleo do Sol é tão intensa que um pedaço do tamanho de uma cabeça de alfinete, se pudesse ser trazido à Terra, emitiria calor suficiente para matar qualquer pessoa a mais de 150 quilômetros de distância. A luz que vemos vindo do Sol, na verdade, começou sua jornada muito antes de chegar a nós. Embora leve apenas 8 minutos para a luz solar viajar do Sol à Terra, essa luz foi originalmente gerada no núcleo solar dezenas de milhares de anos antes. Os fótons produzidos pelas reações de fusão no centro do Sol ricocheteiam incontáveis vezes através das densas camadas internas da estrela, sendo constantemente absorvidos e reemitidos antes de finalmente alcançarem a superfície e escaparem para o espaço. Quando você sente o calor do Sol em sua pele, está sendo aquecido por energia que começou sua jornada na era glacial. O Sol não é uma esfera perfeitamente lisa e calma como pode parecer a olho nu. Sua superfície ferve com atividade violenta. Manchas solares, regiões escuras que aparecem na fotosfera solar,
São, na verdade, áreas de intensa atividade magnética com temperaturas ligeiramente mais baixas que as regiões circundantes, embora ainda cerca de 4.000 graus Celsius. Algumas dessas manchas são maiores que a Terra inteira. Proeminências solares, arcos gigantescos de plasma que se arqueiam acima da superfície, podem se estender por centenas de milhares de quilômetros no espaço, grandes o suficiente para engolir dezenas de terras. As ejeções de massa coronal são eventos ainda mais dramáticos, onde o Sol lança bilhões de toneladas de plasma carregado para o espaço a milhões de quilômetros por hora. Quando essas tempestades de partículas atingem a Terra, podem causar auroras espetaculares nos polos, mas também podem perturbar sistemas de comunicação, redes elétricas e satélites. Em 1859, um evento conhecido como o Evento Carrington produziu a tempestade geomagnética mais intensa já registrada, fazendo auroras aparecerem até nos trópicos e causando falhas em sistemas telegráficos ao redor do mundo. Se um evento similar ocorresse hoje, poderia causar trilhões de dólares em danos à nossa infraestrutura tecnológica dependente. Nossa Lua, o companheiro celestial da Terra, é única em muitos aspectos. É desproporcionalmente grande comparada ao seu planeta hospedeiro, a quinta maior lua no sistema solar, apesar de orbitar apenas o quinto maior planeta. A teoria mais aceita para sua formação sugere que um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva há cerca de 4 bilhões e meio de anos, e os detritos dessa colisão cataclísmica eventualmente se coalesceram para formar a Lua. Essa origem violenta explica por que a composição da Lua é similar à do manto terrestre e por que ela tem um núcleo de ferro relativamente pequeno. A Lua está constantemente se afastando da Terra, cerca de 3 centímetros e 8 milímetros por ano. Isso acontece devido às forças de maré entre a Terra e a Lua, que transferem momento angular da rotação da Terra para a órbita lunar. Bilhões de anos atrás, a Lua estava muito mais próxima, aparecendo dramaticamente maior no céu e causando marés muito mais extremas. Bilhões de anos no futuro, a Lua estará significativamente mais distante, e os dias na Terra serão mais longos, pois a rotação do planeta continua desacelerando. O fenômeno dos eclipses solares totais é uma coincidência cósmica extraordinária. A Lua é aproximadamente 400 vezes menor que o Sol, mas também está 400 vezes mais próxima da Terra. Essa proporção quase perfeita significa que a Lua pode cobrir exatamente o disco solar durante um eclipse total, revelando a coroa solar normalmente invisível. Esse alinhamento não durará para sempre. À medida que a Lua se afasta, eventualmente se tornará pequena demais para cobrir completamente o Sol e eclipses totais se tornarão impossíveis, deixando futuras civilizações sem esse espetáculo celestial. Vênus, nosso vizinho planetário mais próximo, é frequentemente chamado de planeta irmão da Terra devido ao seu tamanho similar, mas as semelhanças terminam aí. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico, criando um efeito estufa descontrolado que eleva a temperatura da superfície a cerca de 470 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica na superfície é 90 vezes maior que a da Terra, equivalente à pressão encontrada quase 1 quilômetro abaixo da superfície do oceano. Qualquer nave espacial que pousasse em Vênus seria simultaneamente esmagada, cozida e corroída. Curiosamente, Vênus gira em direção oposta à maioria dos outros planetas, de leste para oeste, um fenômeno chamado rotação retrógrada. Além disso, gira tão lentamente que um dia venusiano dura mais que um ano venusiano. Leva 243 dias terrestres para Vênus completar uma rotação em torno de seu eixo, mas apenas 225 dias terrestres para orbitar o Sol. Isso significa que, em Vênus, você experimentaria apenas 2 dias durante 3 anos. Marte, o planeta vermelho, capturou a imaginação humana por séculos. Sua cor distintiva vem do óxido de ferro, essencialmente ferrugem, que cobre grande parte de sua superfície. Marte já foi um mundo muito diferente, com evidências substanciais sugerindo que água líquida fluiu abundantemente em sua superfície bilhões de anos atrás. Vales antigos de rios,
deltas e leitos de lagos secos contam a história de um planeta que uma vez teve um clima mais quente e úmido, possivelmente hospitaleiro à vida. O que aconteceu com toda essa água permanece uma questão em aberto, embora saibamos que grande parte congelou em calotas polares ou ficou presa no subsolo. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo, que se eleva cerca de 22 quilômetros acima da elevação média de Marte, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Sua base tem aproximadamente 600 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Se você estivesse na base do Monte Olimpo olhando para cima, a curvatura do vulcão seria tão gradual que você não poderia ver o cume devido ao horizonte. Este vulcão gigantesco se formou porque Marte não possui placas tectônicas como a Terra. Um ponto quente fixo despejou lava no mesmo local por bilhões de anos, construindo essa montanha colossal camada por camada. O planeta também possui o maior cânion do Sistema Solar, Valles Marineris, que se estende por mais de 4.000 quilômetros ao longo do equador marciano e atinge profundidades de até 7 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, o Grand Canyon caberia confortavelmente em uma de suas pequenas ramificações laterais. Este sistema de canyons gigantesco provavelmente se formou quando a crosta marciana se partiu e afundou entre falhas paralelas, possivelmente exacerbado por erosão de água antiga. Júpiter, o gigante gasoso que domina o Sistema Solar, é tão massivo que contém mais de 2 vezes a massa de todos os outros planetas, luas, asteroides e cometas combinados. Se Júpiter fosse 80 vezes mais massivo, teria massa suficiente para iniciar fusão nuclear em seu núcleo e se tornar uma estrela, transformando nosso sistema solar em um sistema binário. A influência gravitacional de Júpiter moldou profundamente a arquitetura do sistema solar, atuando como um aspirador cósmico que captura ou desvia muitos asteroides e cometas que de outra forma poderiam colidir com os planetas internos, incluindo a Terra. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade anticiclônica que tem assolado o planeta por pelo menos 3 séculos e meio, desde que foi observada pela primeira vez em 1665. Esta tempestade é tão grande que 3 terras poderiam caber dentro dela. Ventos na borda da tempestade atingem velocidades de cerca de 700 km por hora. Curiosamente, a Grande Mancha Vermelha tem encolhido nas últimas décadas. Observações históricas sugerem que ela já foi mais de 3 vezes maior que é hoje. Os cientistas não sabem exatamente por que está encolhendo ou quando eventualmente desaparecerá. Júpiter possui pelo menos 79 luas conhecidas, variando de minúsculos pedregulhos capturados a mundos substanciais. As 4 maiores, conhecidas como luas galileanas, porque foram descobertas por Galileu em 1610, são mundos fascinantes por direito próprio. Io, a lua mais interna, é o corpo mais vulcanicamente ativo de todo o Sistema Solar, com centenas de vulcões vomitando enxofre e criando uma superfície multicolorida que se renova constantemente. Esse intenso vulcanismo é causado pelo aquecimento de maré. À medida que a gravidade de Júpiter constantemente amassa e estica o interior de Ion Europa, outra lua galileana pode ser o lugar mais promissor no Sistema Solar para encontrar vida extraterrestre. Sob sua crosta de gelo rachada, jaz um oceano global de água líquida salgada, que pode conter mais do dobro de toda a água nos oceanos da Terra. Esse oceano subsuperficial é mantido líquido pelo aquecimento de maré e possivelmente pela atividade geotérmica. Respiradouros hidrotermais no fundo do Oceano de Europa poderiam fornecer energia e nutrientes para sustentar ecossistemas microbianos, semelhante aos encontrados em torno de respiradouros de águas profundas na Terra. Missões futuras planejam sobrevoar ou até pousar em Europa para buscar sinais de vida neste oceano oculto. Saturno, famoso por seus espetaculares anéis, apresenta um dos espetáculos mais belos do Sistema Solar. Os anéis se estendem por centenas de milhares de quilômetros, mas têm apenas cerca de 10 metros de espessura na maioria dos lugares, fazendo-os proporcionalmente mais finos que uma folha de papel.
Eles são compostos de bilhões de partículas individuais, variando em tamanho de grãos de areia a montanhas, cada uma orbitando Saturno de forma independente. Essas partículas são quase inteiramente água gelada, fazendo os anéis brilharem intensamente quando iluminados pelo Sol. Apesar de sua aparência permanente e antiga, os anéis de Saturno podem ser surpreendentemente jovens em termos geológicos. Evidências recentes da nave Cassini sugerem que eles podem ter se formado apenas algumas centenas de milhões de anos atrás, talvez quando uma lua ou cometa se aventurou perto demais de Saturno e foi despedaçado pelas forças de maré. Além disso, observações indicam que os anéis estão gradualmente caindo em Saturno, chovendo sobre o planeta a uma taxa que sugere que eles podem desaparecer em apenas alguns milhões de anos. Titã, a maior lua de Saturno, é outro mundo extraordinário. É a única lua no sistema solar com uma atmosfera substancial, na verdade mais densa que a da Terra. Essa atmosfera de nitrogênio com metano cria um ciclo hidrológico completo, mas em vez de água, Titã tem lagos e rios de metano e etano líquidos. Chuvas de metano caem de nuvens, fluem em rios e se acumulam em lagos e mares, alguns do tamanho dos grandes lagos da América do Norte. A temperatura de superfície de menos 180 graus Celsius mantém esses hidrocarbonetos em estado líquido, criando um mundo que é simultaneamente familiar e profundamente alienígena. Urano e Netuno, os gigantes de gelo do sistema solar externo, são mundos únicos e misteriosos. Urano tem a distinção incomum de orbitar o Sol praticamente de lado, com seu eixo de rotação inclinado em 98 graus. Isso significa que cada polo experimenta 42 anos de luz solar contínua, seguidos por 42 anos de escuridão completa. A teoria predominante para essa inclinação extrema sugere que Urano sofreu uma ou mais colisões massivas com objetos do tamanho de planetas no início da história do Sistema Solar, derrubando-o de lado. Netuno, embora seja o planeta mais distante do Sol, possui os ventos mais rápidos do Sistema Solar, com tempestades produzindo rajadas de mais de 2.000 km por hora. Como um planeta tão distante, recebendo apenas uma fração da energia solar que mundos internos recebem, pode gerar ventos tão velozes, permanece um mistério. Netuno deve ter uma fonte interna significativa de calor para alimentar sua atmosfera turbulenta, embora os mecanismos exatos permaneçam pouco compreendidos. Além de Netuno jaz o Cinturão de Kuiper, uma região vasta de objetos gelados que se estende por bilhões de quilômetros. Plutão, anteriormente considerado o nono planeta, mas reclassificado como planeta anão em 2006, é um dos maiores residentes conhecidos desta região. A reclassificação de Plutão não foi sobre diminuir sua importância, mas reconhecer que ele é apenas um de muitos objetos similares no sistema solar externo. Eris, outro planeta anão no cinturão de Kuiper, é ligeiramente mais massivo que Plutão, e dezenas de outros grandes objetos transnetunianos foram descobertos, cada um revelando a diversidade e complexidade do sistema solar externo. A sonda New Horizons, que sobrevoou Plutão em 2015, revelou um mundo de complexidade surpreendente. Em vez do corpo congelado e geologicamente morto que muitos esperavam, Plutão mostrou evidências de atividade geológica recente. Montanhas de gelo de água elevando-se até 3.500 metros, planícies lisas sugerindo fluxos glaciais recentes de nitrogênio congelado, e uma atmosfera tênue, mas dinâmica, pintam o retrato de um mundo muito mais ativo do que imaginávamos. O coração brilhante de Plutão, uma característica de superfície em forma de coração, chamada tombal rédio, tornou-se icônica, simbolizando a capacidade do sistema solar de nos surpreender mesmo em seus confins mais remotos. Cometas, frequentemente descritos como bolas de neve sujas, são remanescentes da formação inicial do sistema solar. Eles passam a maior parte do tempo nas regiões externas geladas, mas ocasionalmente suas órbitas os trazem em direção ao Sol. À medida que um cometa se aproxima do calor solar, gelos em sua superfície sublimam, criando uma coma nebulosa que pode se expandir para milhões de quilômetros e caudas espetaculares que podem se estender por centenas de milhões de quilômetros através do espaço.
Essas caudas sempre apontam para longe do Sol, empurradas pelo vento solar e pela pressão da radiação, independentemente da direção de movimento do cometa. Alguns cientistas acreditam que cometas desempenharam um papel crucial na entrega de água aos planetas internos, incluindo a Terra. Bilhões de anos atrás, quando o sistema solar era jovem e caótico, incontáveis cometas bombardearam os planetas internos, e a água que trouxeram pode ter preenchido os oceanos da Terra. Cometas também contêm moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida, sugerindo que eles podem ter semeado a Terra com os ingredientes necessários para a vida emergir. Asteroides. Os fragmentos rochosos que orbitam principalmente no cinturão entre Marte e Júpiter representam outro remanescente da formação planetária. O cinturão de asteroides contém milhões destes objetos, variando de grãos de poeira a Ceres, um planeta anão com cerca de 940 quilômetros de diâmetro. Ao contrário das representações da ficção científica, o cinturão de asteroides não é densamente povoado. Espaçonaves rotineiramente passam através dele sem encontrar nada. Os asteroides estão tão amplamente espaçados que você poderia ficar em um e provavelmente não conseguiria ver nenhum outro a olho nu. Alguns asteroides, no entanto, seguem órbitas que os trazem perigosamente próximos da Terra. Estes asteroides próximos da Terra são monitorados cuidadosamente, pois impactos de objetos suficientemente grandes poderiam causar devastação regional ou até global. O impacto que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos foi causado por um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. A energia liberada por essa colisão foi equivalente a bilhões de bombas nucleares, criando uma cratera de 180 quilômetros de largura e desencadeando mudanças climáticas globais que erradicaram cerca de 75% de todas as espécies. Hoje, agências espaciais ao redor do mundo rastreiam ativamente asteroides potencialmente perigosos e desenvolvem tecnologias para desviar qualquer um que possa ameaçar a Terra. A missão DART da NASA, que intencionalmente colidiu uma espaçonave com o asteroide Dimorphos em 2022, demonstrou com sucesso que podemos alterar a órbita de um asteroide, fornecendo uma prova de conceito para a defesa planetária. Estrelas. As fornalhas nucleares que iluminam o cosmos vêm em uma diversidade impressionante de tamanhos, temperaturas e cores. As menores estrelas, anãs vermelhas, podem ter apenas cerca de 8% da massa do nosso Sol, mas queimar seu combustível tão lentamente que viverão por trilhões de anos, muito mais tempo que a idade atual do universo. As maiores estrelas conhecidas, hipergigantes como o A-Scuti, são tão vastas que se uma fosse colocada no centro do nosso sistema solar, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter, engolindo Mercúrio, Vênus, Terra e Marte inteiros. As estrelas não são eternas. Elas nascem em nuvens colossais de gás e poeira chamadas nebulosas, onde a gravidade reúne material suficiente para iniciar a fusão nuclear. Uma vez que uma estrela esgota seu combustível de hidrogênio, seu destino depende de sua massa. Estrelas como o nosso Sol eventualmente incham em gigantes vermelhas, engolfando seus planetas internos antes de ejetar suas camadas externas e deixar para trás um núcleo denso chamado anã branca, que gradualmente esfriará durante bilhões de anos. Estrelas mais massivas sofrem finais muito mais dramáticos. Quando uma estrela com mais de 8 vezes a massa do Sol esgota seu combustível, seu núcleo colapsa em uma fração de segundo, desencadeando uma explosão de supernova que brevemente brilha mais intensamente que uma galáxia inteira. A energia liberada em uma supernova é tão vasta que durante algumas semanas a estrela moribunda emite mais luz que todas as centenas de bilhões de estrelas em sua galáxia hospedeira combinadas. Essas explosões cataclísmicas forjam elementos pesados como ouro, platina e urânio, espalhando-os pelo espaço para eventualmente se incorporarem em novas estrelas, planetas e até seres vivos. Cada átomo de ouro em seu corpo foi criado na agonia mortal de uma estrela explodindo muito antes do nosso Sol nascer. O remanescente de uma supernova pode se tornar uma estrela de nêutrons,
um objeto tão denso que uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. Estrelas de nêutrons são essencialmente núcleos atômicos gigantes, com a massa de até 2 vezes a do Sol comprimida em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Algumas estrelas de nêutrons giram centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de radiação como faróis cósmicos, chamados pulsares. O tempo de rotação destes pulsares é tão preciso que rivaliza com os melhores relógios atômicos da humanidade. Para as estrelas mais massivas de todas, o destino final é ainda mais extremo: um buraco negro. Quando o núcleo de uma estrela supermassiva colapsa, a gravidade se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A região ao redor de um buraco negro, onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz, é chamada de horizonte de eventos. Cruzar este limite significa nunca retornar. Você seria inexoravelmente puxado em direção à singularidade no centro, um ponto de densidade infinita onde nossa compreensão da física colapsa. Buracos negros distorcem o próprio tecido do espaço e do tempo ao seu redor. Relógios marcam mais devagar perto de um buraco negro e a luz que passa perto é curvada por sua imensa gravidade. Um observador assistindo alguém cair em um buraco negro nunca os veria realmente cruzar o horizonte de eventos. O tempo pareceria desacelerar cada vez mais, congelando assintoticamente no limite. Enquanto isso, do ponto de vista da pessoa caindo, eles cruzariam o horizonte e alcançariam a singularidade em um tempo finito, embora as forças de maré extremas os destruíssem muito antes de chegarem ao centro. Buracos negros supermassivos, contendo milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol, residem nos centros de quase todas as galáxias grandes, incluindo nossa própria Via Láctea. O buraco negro no coração da Via Láctea, chamado Sagitário A, possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Embora isso seja absurdamente massivo, ele é relativamente calmo, ocasionalmente consumindo gás ou uma estrela azarada que vagueia perto demais. Em 2022, astrônomos produziram a primeira imagem de Sagitário A, revelando o anel brilhante de material aquecido orbitando o buraco negro. Nossa Via Láctea é apenas uma de centenas de bilhões de galáxias no universo observável. É uma galáxia espiral, um disco achatado rotativo de estrelas, gás e poeira, com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, contendo entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Nosso Sol orbita o centro galáctico a uma velocidade de cerca de 800 mil quilômetros por hora. Mas mesmo a essa velocidade tremenda, leva aproximadamente 230 milhões de anos para completar uma órbita. Os dinossauros estavam apenas começando seu reinado na última vez que o Sol estava nesta posição em sua órbita galáctica. A Via Láctea não está sozinha no cosmos. Ela faz parte de um grupo de mais de 50 galáxias, chamado Grupo Local, dominado por 2 grandes galáxias espirais, nossa Via Láctea e Andrômeda. Andrômeda, a galáxia grande mais próxima, está atualmente a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas está se aproximando de nós. Em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda colidirão e se fundirão em uma única galáxia elíptica gigante, um processo que levará centenas de milhões de anos para se completar. Nosso Sol provavelmente sobreviverá a esta colisão galáctica ileso, pois as distâncias entre estrelas são tão vastas que colisões estelares reais durante fusões galácticas são extremamente improváveis. A luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, mas mesmo a essa velocidade incrível, o universo é tão vasto que distâncias astronômicas desafiam a compreensão. Um ano-luz, a distância que a luz viaja em um ano, é cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Isso significa que a luz que vemos de Próxima Centauri hoje partiu há mais de 4 anos. Estamos literalmente olhando para o passado sempre que observamos o cosmos. Esta distância apresenta desafios profundos para viagens interestelares.
Nossas naves espaciais mais rápidas atuais levariam dezenas de milhares de anos para alcançar mesmo a estrela mais próxima. A Voyager 1, o objeto feito pelo homem mais distante, está viajando a cerca de 61 mil quilômetros por hora em relação ao Sol, mas mesmo a essa velocidade, levaria mais de 70 mil anos para alcançar Próxima Centauri. Se estivesse indo naquela direção, o que não está, as distâncias cósmicas são uma barreira formidável que qualquer civilização espacial deve superar. O universo está se expandindo e, curiosamente, está se expandindo cada vez mais rápido. Esta aceleração é impulsionada por algo chamado energia escura, que constitui cerca de 68% de todo o conteúdo de massa-energia do universo. Apesar de ser o componente dominante do cosmos, não sabemos o que é a energia escura. Ela não emite luz ou qualquer radiação detectável. Conhecemos sua existência apenas através de seus efeitos gravitacionais em larga escala. A matéria escura é outro mistério profundo. Ela constitui cerca de 27% do universo, mas não interage com a luz, tornando-a completamente invisível. Sabemos que existe porque podemos detectar seus efeitos gravitacionais em galáxias e aglomerados de galáxias. A rotação de galáxias, o movimento de galáxias em aglomerados e a curvatura da luz, passando por estruturas massivas, tudo indica muito mais massa presente do que podemos ver. Toda a matéria normal, tudo feito de átomos, incluindo todas as estrelas, planetas e pessoas, constitui apenas cerca de 5% do universo. Somos literalmente feitos das coisas mais raras do cosmos. O universo começou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos em um evento conhecido como o Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. No início, todo o universo observável estava comprimido em um ponto infinitesimalmente pequeno de densidade e temperatura inconcebíveis. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era um mar opaco de partículas fundamentais e radiação, quente demais para que átomos se formassem. À medida que se expandia e esfriava, prótons e nêutrons se combinaram para formar os primeiros núcleos atômicos, principalmente hidrogênio e hélio. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo esfriou o suficiente para que elétrons se combinassem com núcleos, formando átomos neutros pela primeira vez. Este evento, chamado de recombinação, permitiu que a luz viajasse livremente pelo espaço pela primeira vez. A radiação dessa época, agora esticada pela expansão do universo em micro-ondas, ainda permeia o cosmos como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta luz fossilizada do universo primitivo pode ser detectada em qualquer direção que olhamos, um eco distante do nascimento do cosmos. As primeiras estrelas se formaram aproximadamente 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang, iluminando o universo que até então havia estado mergulhado na escuridão cósmica. Estas estrelas primordiais, chamadas de população 3, eram compostas apenas de hidrogênio e hélio, pois nenhum elemento mais pesado ainda existia. Elas eram provavelmente muito massivas e viveram vidas curtas e violentas, terminando em supernovas que forjaram os primeiros elementos pesados e os espalharam pelo espaço. Nenhuma estrela população Teresa foi definitivamente observada ainda, pois elas existiram há tanto tempo que sua luz ainda não nos alcançou, ou já morreram há muito tempo. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, foi projetado especificamente para observar essas primeiras gerações de estrelas e galáxias. Observando em luz infravermelha, o Webb pode penetrar através de poeira cósmica e detectar a luz redshifted de objetos extremamente distantes e antigos. Em seus primeiros meses de operação, o Webb já detectou galáxias que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Objetos tão distantes que sua luz viajou mais de 13 bilhões de anos para nos alcançar. Estamos literalmente vendo essas galáxias como eram quando o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. Exoplanetas, planetas orbitando estrelas além do nosso Sol,
eram uma vez especulação teórica, mas agora sabemos que são incrivelmente comuns. O primeiro exoplaneta orbitando uma estrela similar ao Sol foi confirmado em 1995 e, desde então, milhares foram descobertos. Estimativas atuais sugerem que praticamente toda estrela na Via Láctea tem pelo menos um planeta. E planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis, onde a água líquida poderia existir, podem numerar em dezenas de bilhões apenas em nossa galáxia. Os exoplanetas descobertos mostram uma diversidade que desafia a imaginação. Júpiteres quentes, planetas gigantes gasosos orbitando extremamente próximos de suas estrelas, com temperaturas de superfície excedendo 1000 graus Celsius. Superterras, planetas rochosos várias vezes mais massivos que a Terra. Planetas oceânicos cobertos inteiramente por água profunda. Planetas sem estrela vagando solitários através do espaço interestelar. Mundos orbitando sistemas estelares binários onde 2 sóis aparecem no céu. A arquitetura de sistemas planetários revela-se muito mais variada do que nosso próprio sistema solar sugeria. Alguns exoplanetas orbitam na zona habitável de suas estrelas, a região onde as temperaturas permitem que água líquida exista na superfície. Estes mundos potencialmente habitáveis são alvos prioritários na busca por vida extraterrestre. Próxima Centauri B, um planeta orbitando a estrela mais próxima do Sol, reside nesta zona habitável. TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha a apenas 40 anos-luz de distância, hospeda 7 planetas do tamanho da Terra, 3 dos quais orbitam na zona habitável. Cada um destes mundos representa uma oportunidade para encontrar vida além da Terra. A busca por vida extraterrestre envolve múltiplas abordagens. O projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, varre os céus em busca de sinais de rádio ou laser que poderiam ser transmitidos por civilizações tecnológicas. Telescópios analisam as atmosferas de exoplanetas procurando por bioassinaturas, gases como oxigênio, metano ou óxido nitroso, que na Terra são produzidos predominantemente por processos biológicos. Sondas futuras podem visitar luas promissoras em nosso próprio sistema solar, perfurando através de camadas de gelo para buscar vida em oceanos subterrâneos. A equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake em 1961, tenta estimar o número de civilizações comunicativas em nossa galáxia, multiplicando fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração com planetas, o número de planetas potencialmente habitáveis por sistema, a fração onde a vida realmente se desenvolve, e assim por diante. Dependendo dos valores escolhidos para essas variáveis altamente incertas, a equação pode sugerir que estamos sozinhos na galáxia ou que milhões de civilizações existem. Esta incerteza dramática reflete o quanto ainda não sabemos sobre a prevalência da vida no cosmos. O paradoxo de Fermi questiona: se o universo é tão vasto e antigo, e planetas são tão comuns onde estão todos, por que não detectamos sinais inequívocos de inteligência extraterrestre? Numerosas explicações foram propostas. Talvez civilizações tecnológicas sejam extremamente raras. Talvez se autodestruam rapidamente. Talvez comunicação interestelar seja impraticável devido às vastas distâncias. Talvez civilizações avançadas deliberadamente evitem contato. Talvez estejamos procurando nos lugares errados ou da maneira errada. Ou talvez estejamos realmente sozinhos, o único lugar no universo observável onde a matéria se organizou em consciência capaz de contemplar sua própria existência. Estações espaciais representam os primeiros passos da humanidade para viver permanentemente além da Terra. A Estação Espacial Internacional, um laboratório orbitante do tamanho de um campo de futebol, tem sido continuamente habitada desde novembro de 2000. Orbitando aproximadamente 400 quilômetros acima da Terra, completa uma órbita a cada 90 minutos, permitindo que astronautas testemunhem 16 amanheceres e entardeceres diariamente. Pesquisas conduzidas na ISS abrangem desde experimentos de microgravidade até estudos sobre como o espaço afeta o corpo humano, preparando-nos para missões de longa duração à Lua, Marte e além. Viver no espaço apresenta desafios únicos para o corpo humano.
Na ausência de gravidade, músculos atrofiam e ossos perdem densidade a uma taxa de cerca de 1 a 2% por mês. Fluidos corporais se redistribuem em direção à cabeça, causando faces inchadas e pernas mais finas, um fenômeno carinhosamente chamado de rosto de lua, pernas de galinha. A visão pode se deteriorar conforme a pressão do fluido cerebroespinal empurra a parte de trás dos globos oculares. O sistema imunológico enfraquece e até mesmo vírus dormentes no corpo podem reativar. Astronautas na ISS passam horas diárias exercitando-se para combater esses efeitos, mas recuperação completa após retornar à Terra pode levar meses. A radiação espacial representa outro desafio significativo. Além da proteção do campo magnético da Terra e da atmosfera, astronautas são expostos a níveis muito mais altos de radiação de raios cósmicos galácticos e partículas solares. Esta radiação aumenta o risco de câncer e pode potencialmente causar danos cognitivos. Para missões de longa duração a Marte, onde astronautas passariam meses ou anos expostos à radiação espacial, desenvolver proteção eficaz é crítico. Algumas propostas incluem usar água, solo ou materiais especialmente projetados como blindagem, ou até mesmo criar campos magnéticos artificiais para desviar partículas carregadas. Marte se tornou o foco principal para a exploração humana futura. Múltiplas agências espaciais e empresas privadas estão desenvolvendo planos para enviar humanos ao planeta vermelho nas próximas décadas. A jornada sozinha levaria 6 a 9 meses com tecnologia atual e astronautas teriam que permanecer em Marte por aproximadamente 2 anos, esperando que os planetas se realinhem favoravelmente para a viagem de retorno. Estabelecer uma presença sustentável em Marte exigiria resolver desafios imensamente complexos. Produzir alimentos, gerar energia, extrair água do solo ou gelo polar, produzir propelente para foguetes a partir de recursos locais e proteger humanos de radiação, poeira marciana e psicologia do isolamento extremo. Algumas visões propõem eventual terraformação de Marte, transformando-o em um mundo mais semelhante à Terra através de engenharia planetária em escala massiva. Propostas incluem liberar dióxido de carbono das calotas polares para espessar a atmosfera e aquecer o planeta, introduzir organismos fotossintéticos para gerar oxigênio, ou até mesmo redirecionar cometas para entregar água e voláteis. Tais projetos levariam séculos ou milênios e permaneceriam controversos, levantando questões éticas sobre se temos o direito de transformar fundamentalmente outro planeta, especialmente se ele abrigar qualquer forma de vida nativa, mesmo microbiana. A Lua experimentou renovado interesse como destino para a exploração humana. O programa Artemis da NASA visa retornar humanos à superfície lunar pela primeira vez desde 1972. Com planos para estabelecer presença sustentável, incluindo uma estação espacial orbitando a Lua e habitats de superfície. A Lua oferece múltiplas vantagens, como trampolim para a exploração mais profunda. Está a apenas 3 dias de distância, permitindo resgate ou reabastecimento mais rápidos. Possui recursos valiosos como gelo de água em crateras polares permanentemente sombreadas, e sua baixa gravidade requer menos energia para lançamentos, potencialmente servindo como base de preparação para missões a Marte. Asteroides ricos em minerais atraíram interesse comercial. Alguns asteroides contêm concentrações incríveis de metais preciosos como platina, ouro e elementos de terras raras que são extremamente valiosos na Terra. Um único asteroide metálico de 1 quilômetro de diâmetro poderia teoricamente conter mais platina que jamais foi minerada na história humana. Várias empresas estão desenvolvendo tecnologias para mineração de asteroides, embora desafios técnicos e econômicos significativos permaneçam. Críticos questionam se trazer grandes quantidades de metais preciosos para a Terra colapsaria seus valores de mercado, enquanto proponentes argumentam que tais recursos poderiam ser usados no espaço mesmo, construindo infraestrutura orbital e naves espaciais sem precisar lançar materiais da superfície da Terra.
O conceito de uma esfera de Dyson representa um nível de engenharia além de nossas capacidades atuais, mas teoricamente possível. Proposto pelo físico Freeman Dyson, envolve uma civilização avançada construindo uma estrutura em torno de sua estrela para capturar uma fração significativa de sua produção energética. Isso poderia tomar a forma de enxames de coletores solares orbitando a estrela ou, na interpretação mais extrema, uma casca sólida englobando completamente a estrela. Uma civilização capaz de construir tal estrutura teria acesso à energia em uma escala milhões de vezes maior que toda a humanidade atualmente usa. Astrônomos ocasionalmente procuram por estrelas com padrões incomuns de emissão infravermelha que poderiam indicar esferas de Dyson parciais, construídas por civilizações alienígenas. Viagem interestelar permanece firmemente no reino da ficção científica com tecnologia atual, mas conceitos teóricos existem. Velas solares usariam pressão de radiação de estrelas ou lasers poderosos para acelerar naves espaciais a frações da velocidade da luz. O projeto Breakthrough Starshot propõe enviar sondas minúsculas equipadas com câmeras a Alpha Centauri em apenas 20 anos usando esta abordagem, embora desacelerá-las ao chegar, apresente desafios não resolvidos. Propulsão de fusão nuclear poderia fornecer energia suficiente para viagens interestelares, embora ainda não dominamos fusão controlada aqui na Terra. Conceitos mais especulativos incluem motores de ramjet Bussard, que coletariam hidrogênio interestelar como combustível, ou até mesmo dobras espaciais que contornariam o limite da velocidade da luz, distorcendo o próprio espaço-tempo, embora isso exija física além de nossa compreensão atual. O universo observável se estende aproximadamente 46 bilhões de anos-luz em todas as direções, mas isso não representa o universo inteiro. Apenas a porção da qual a luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. O universo total poderia ser vastamente maior, possivelmente infinito. Além do nosso horizonte observável, existem regiões do espaço cujos habitantes nunca poderão nos ver, nem nós a eles, porque o espaço entre nós está se expandindo mais rápido que a luz pode viajar através dele. Essas regiões estão, em um sentido significativo, desconectadas causalmente de nós para sempre. Algumas teorias cosmológicas propõem a existência de multiversos, incontáveis universos separados cada um com suas próprias leis físicas, constantes e histórias. Na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, cada medição quântica divide o universo em múltiplas realidades paralelas, explorando todos os resultados possíveis. Na teoria da inflação eterna, regiões do espaço-tempo continuam se inflacionando indefinidamente, enquanto outras regiões param de inflar e formam universos bolha, como o nosso. Algumas versões da teoria das cordas sugerem um vasto landscape de possíveis configurações de universo, talvez 10 elevado a 500 universos distintos, cada um realizado em algum lugar no multiverso maior. Essas ideias permanecem altamente especulativas e talvez fundamentalmente não testáveis, mas representam tentativas de compreender por que nosso universo tem as propriedades específicas que observamos. O destino final do universo depende de sua composição e da taxa de expansão. Se a energia escura continuar acelerando a expansão, o cenário mais provável é o Big Freeze, ou morte térmica. Ao longo de trilhões de anos, galáxias além de nosso grupo local recuarão além de nosso horizonte de eventos, desaparecendo de vista conforme o espaço entre nós se expande mais rápido que a luz pode viajar. Estrelas eventualmente consumirão todo o seu combustível. O universo escurecerá e resfriará assintoticamente em direção ao zero absoluto. Buracos negros evaporarão através da radiação Hawking ao longo de períodos de tempo inimagináveis, 10 elevado a 100 anos ou mais. No fim, apenas um mar diluído de partículas fundamentais existirá, expandindo-se para sempre em escuridão e frio eternos. Alternativamente, se a energia escura mudasse suas propriedades, ou se alguma física desconhecida interviesse, outros cenários são possíveis.
Um Big Crunch veria a expansão reverter em colapso, o universo contraindo de volta em uma singularidade quente e densa. Um Big Rip ocorreria se a energia escura se fortalecesse ao longo do tempo, eventualmente tornando-se tão poderosa que romperia estruturas ligadas gravitacionalmente, desde galáxias até sistemas solares até átomos individuais, dilacerando o próprio tecido do espaço-tempo. Estas permanecem possibilidades remotas baseadas em nossa compreensão atual, mas demonstram o quanto ainda não sabemos sobre as forças fundamentais moldando o cosmos. A escala do espaço desafia perpetuamente nossa intuição. Se reduzíssemos o Sol ao tamanho de uma bola de praia de 30 centímetros de diâmetro, a Terra seria uma conta de 2 milímetros, orbitando cerca de 30 metros de distância. Júpiter seria uma cereja a cerca de 150 metros. Netuno orbitaria aproximadamente a 1 quilômetro de distância. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, seria outra bola de praia cerca de 8.000 quilômetros distante. A Via Láctea se estenderia por cerca de 200 milhões de quilômetros e a galáxia de Andrômeda estaria a aproximadamente 500 milhões de quilômetros além disso. O universo observável teria cerca de 24 bilhões de quilômetros de diâmetro. Mesmo nesta escala drasticamente reduzida, as distâncias permanecem incompreensíveis. Cada átomo em seu corpo contém uma história cósmica. O hidrogênio em sua água foi criado no Big Bang. O carbono em suas proteínas foi forjado em estrelas moribundas e lançado no espaço quando explodiram. O cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o ouro em qualquer joia que você use, todos foram sintetizados nas fornalhas nucleares de estrelas massivas ou nas colisões cataclísmicas de estrelas de nêutrons. Você não é meramente no universo. Você é feito do universo, reorganizado em uma configuração particular capaz de contemplar sua própria origem, como disse o astrofísico Carl Sagan. Somos feitos de poeira estelar. O cosmos conhecendo a si mesmo. A busca para entender o espaço continua impulsionando inovação tecnológica e científica. Cada telescópio construído nos permite ver mais longe e mais claramente. Cada missão espacial expande nosso conhecimento e capacidades. Cada descoberta responde perguntas antigas enquanto levanta novas ainda mais profundas. Aprendemos que planetas são comuns, que o universo é vasto além da imaginação, que as leis da física operam da mesma maneira em galáxias distantes como fazem em laboratórios na Terra. Ainda enfrentamos mistérios fundamentais. O que é matéria escura? O que é energia escura? Como a vida começou? Estamos sozinhos? O que veio antes do Big Bang? Existe algo além do nosso universo observável? Estas questões podem permanecer sem resposta por gerações ou até séculos, mas a busca em si nos define como espécie. Exploramos porque somos curiosos, porque buscamos entender nosso lugar no cosmos, porque nos esforçamos para transcender nossas limitações. As fronteiras do espaço representam mais que destinos físicos. Elas representam as fronteiras do conhecimento humano, campos inexplorados onde futuras gerações farão descobertas que mal podemos imaginar hoje. Ao olharmos para o céu noturno, vemos não apenas pontos de luz, mas janelas para o passado. Cada estrela, um farol brilhando através de vastas distâncias e tempos. A luz que toca seus olhos de uma estrela distante partiu décadas, séculos ou milênios atrás, carregando informações sobre o estado daquele sistema estelar em uma era passada. Algumas das estrelas que vemos podem já não existir mais, tendo explodido em supernovas cujas ondas de luz ainda não nos alcançaram. Observar o cosmos é literalmente observar história. Testemunhar a evolução do universo se desenrolando através do tempo. O espaço sideral permanece o maior laboratório natural disponível, onde fenômenos físicos operam em extremos impossíveis de replicar na Terra. Aqui estudamos gravidade tão intensa que distorce o tempo, matéria tão densa que colheres de chá pesam bilhões de toneladas, temperaturas tão quentes quanto frações de segundo após o Big Bang, e vastos vazios onde átomos individuais vagam solitários por milênios entre encontros. Cada observação refina nossa compreensão de como o universo funciona.
Cada descoberta adiciona outra peça ao quebra-cabeça. Cósmico. Nossos descendentes olharão para trás nesta era como o momento em que a humanidade deu seus primeiros passos tentativos para além do berço da Terra. Pousamos na Lua, enviamos sondas aos confins do Sistema Solar e além, e começamos a detectar planetas orbitando outras estrelas. Estas realizações, embora modestas comparadas à vastidão do cosmos, representam o início de algo muito maior. Talvez um dia civilizações humanas prosperem em múltiplos mundos, nossa espécie tendo se espalhado através do sistema solar e eventualmente além. Talvez encontremos que não estamos sozinhos, descobrindo companheiros viajantes nesta jornada cósmica. Ou talvez confirmemos que somos únicos, a única luz de consciência em um universo vasto e escuro, carregando a responsabilidade de preservar e celebrar esse milagre improvável. Qualquer que seja o futuro, uma coisa permanece certa: o espaço continuará nos chamando, desafiando-nos a explorar mais longe, entender mais profundamente e sonhar mais alto. Em seus vastos vazios e violentos cataclismos, em sua beleza sublime e mistérios insondáveis, o cosmos oferece lições de humildade e inspiração. Nos lembra de quão pequenos somos, mas também de quão extraordinário é que existamos. Que átomos forjados em estrelas se organizaram em vida e consciência, capazes não apenas de sobreviver, mas de questionar, maravilhar-se e buscar compreender o universo que nos criou. Esta jornada de descoberta, mal começada, se estenderá enquanto existir curiosidade humana, enquanto olhares se elevarem aos céus noturnos e perguntarem: o que mais está lá fora? Tentar novamente o cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.